Gênesis 6, verso 18: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 6, 18. Deus nos abençoe e nos conduza nessa reflexão. Eu quero apresentar a vocês hoje a dona Naamá. Dona Naamá é o nome, segundo a tradição judaica, da mulher de Noé. E o nome dessa mulher significa cheia de beleza. Se eu perguntasse para vocês quem era a dona Naamá, eu duvido que alguém me responderia. Agora, essa mulher, ela é descendente de Caim, ou seja, ela foi, descendente de Caim, irmã de Tubal-Caim. Dona Naamá, ela viveu numa época extremamente difícil da história humana, num período de corrupção, aonde nós podemos constatar biblicamente que é o período da corrupção geral da humanidade, da qual Deus decreta o dilúvio e decreta exterminar da face da terra todos os homens. Pecado e violência era a marca daqueles dias, mas a família de Noé chamava atenção no meio social em que vivia. Diz a Bíblia que a casa de Noé era fiel ao Senhor. Ele era um homem justo e íntegro, e não era diferente dos seus familiares. Mesmo sem nome, com pouquíssimas informações bíblicas, porque esse nome dela vem da tradição judaica, vem da informação que os sábios rabinos nos trazem, Naamá foi de suma importância durante os meses em que antecederam o dilúvio. Agora imagine, Deus chama Noé, anuncia o dilúvio, e essa mulher, como sendo a matriarca da casa, como ela se comporta nesse período? Ela não se deixou levar pelas críticas, porque ela foi extremamente criticada. Ela não se deixou levar por ressentimentos humanos. Ressentimentos atrapalham a nossa vida. Essa história de ficar com dói aqui, dói ali, coitadinho de mim, Ela não se deixou levar por isso. Essa mulher foi chamada de louca. Ela foi desprezada por suas amigas mais próximas, que não entendiam o tamanho da sua dedicação, nem o porquê de tanta dedicação. Ela se dedica ao seu esposo, aos seus filhos e noras, com tanto afinco que ela foi desprezada pelas demais. Ela tinha pouco tempo para as coisas fora do seu ambiente familiar. Isso aqui deve ser uma lição para todos nós, Hoje a maioria das mulheres tem muitas atividades extra lá, Então ela dá um exemplo aqui de que ela se preocupa mais com as atividades dentro de casa do que propriamente fora de casa. Suas amigas olhavam com desconfiança o fato de Naamá estar seguindo um marido maluco, porque era assim que Noé era visto pela sociedade. Noé era visto pelo louco. Afinal de contas, ele estava construindo uma arca para escapar de um dilúvio, quando nem ainda sequer havia chovido sobre a terra. Então notem que é uma mensagem que ela não seria aceita de maneira nenhuma. Por quê? Porque se não havia chovido sobre a terra, como Deus anuncia um dilúvio pela boca de um homem? Claro que esse homem é reto, esse homem é íntegro, esse homem é um homem sério. Isso não significa que Noé não tivesse pecado. Tem seus pecados, tem suas falhas, mas diante do mundo daquela época ele era um santo, podemos dizer assim. Então como é que Deus decreta um dilúvio num período em que não havia chuva? Difícil de aceitar. Não é diferente hoje, quando nós anunciamos a volta de Jesus, Alguns já nem pensam mais, nem acreditam mais que vai voltar que nada, mas a Bíblia garante isso, está cada vez mais próximo, Se vocês olharem a corrupção dos nossos dias, não está tão diferente não se engane, gente, não se engane. O nosso país não está bem, ainda que a gente pense que o nosso país está bem, ele não está bem. Nosso país hoje ele é praticamente comandado pelo PCC. E não estou falando do primeiro comando da capital não, porque isso é só fachada, tá? Primeiro comando da capital é fachada. Quem está ali mandando no Supremo Tribunal Federal, atrasando as nossas vidas, trazendo problemas
para a vida da igreja, para a vida dos crentes, chama-se Partido Comunista Chinês. PCC é só fachada. Então é um período difícil, não é diferente dos nossos dias. Nós pedimos para que a igreja resista, suporte, porque os dias estão próximos. Os dias de perseguição estão vindo aí, né? Se preparem. Então ela era tida como louca porque estava seguindo um marido maluco. Não havia chovido sobre a terra. Então de repente, o que você tem? Um anúncio de um dilúvio. E aí ela começa a se dedicar a esse marido, começa a se dedicar a seus filhos, suas noras. Por quê? Porque eles estavam trabalhando na arca. Então é ela quem tem a função de cuidar da casa, de preparar o alimento, de preparar, limpar as roupas, né? Para que eles dessem continuidade à construção da arca. Então essa mulher, ela é de extrema importância. Nós estamos diante de uma mulher sábia, de uma mulher forte, de uma mulher decidida e com uma fé incrível. Ela tem uma fé que ela deve ser louvada, que deve ser, né, deve nos chamar a atenção. Ela creu que um dia ela entraria naquela arca com toda a sua família. Ela sabia que a sua vida jamais seria a mesma a partir daquele momento, do momento em que ela recebe o chamado junto com o seu marido. E aqui nós não sabemos em que circunstâncias eles recebem esse chamado, mas ela sabia que um dia ela entraria na arca, e ela sabia porque ela creu. Ela creu que Deus destruiria a terra de fato com o dilúvio. E esse dilúvio, todos os irmãos sabem que é a capacidade de chuva e de abertura das comportas, né, que estão no centro da terra, e inundaram a terra toda. E o propósito de Deus de fato era desfazer toda a carne, era matar toda a carne. Engana-se quem pensa que Deus fez a arca para salvar a humanidade. Irmão, se você calcular o tamanho da arca, os animais que tinha, só cabia 8 pessoas. Então a arca foi feita só para eles, porque seria uma incoerência. Como é que Deus vai destruir o mundo? Determinou, vou destruir o mundo, a humanidade é má, corrupta, não tem salvação, então eu vou pegar a única família que ainda está certinha aqui, separar para um lado e vou matar o restante. Aí ele vai dizer, não, mas ele fez a arca para salvar a humanidade. Não fez não, ele fez a arca para salvar Noé e sua família. O restante seria destruído, e assim aconteceu. Você lê Gênesis 7,17, é isso que está escrito nas Escrituras. Agora, aqui tem uma pergunta: como você, como esposa, como mãe, reagiria diante de uma notícia tão séria e tão trágica como essa? Como você receberia? Deus chegasse à sua casa e dissesse para você: olha, eu vou destruir a terra, vou separar a tua família, e a partir daqui a vida de vocês vai mudar. Como você reagiria? A gente pensa dessa forma, mas a mesma palavra é dita para você: olha, eu vou destruir a terra, agora não é mais com água, é com fogo. E tem uma arca, né, da salvação chamada Jesus Cristo, da qual você deve se dedicar e anunciar. Então não é diferente. Essa mulher, ela tinha parentes, ela tinha amigos próximos, ela sabia que todos iriam morrer. Então como que fica a cabeça dessa mulher? E mais, ela ainda sabia que a sua família mudaria radicalmente a partir daquele instante. A vida daquela família mudou 100%. Ninguém imagina a mudança radical que aconteceu ali. Porque se Noé tinha a sua atividade, se os filhos de Noé tinham suas atividades, elas foram abandonadas, foram deixadas de lado. É possível que Noé ainda tivesse que dividir tempo com algum tipo de atividade, porque senão como que sustentaria a família? Claro que Deus é o Deus de toda graça e de toda providência. Então ela passou pela cabeça dela como seria aquele longo período dentro da arca, irmãos, sem ver a luz, tudo apertado. Como é que é viver sem o mundo de antes? Como é que é viver cuidando de animais, alimentando animais? Dizem os sábios judeus que a única luz que eles tinham dentro da arca eram tochas de fogo, que eles se locomoviam para poder cuidar dos animais. E essa tocha simbolizava também a presença de Deus. Irmãos, tudo isso é para deixar qualquer um de nós, assim, no mínimo, perplexo. Noé não tinha apenas uma mulher, Noé tinha uma companheira idônea. Interessante. Salomão diz assim, que quem achou uma mulher, presta atenção, quando a Bíblia diz assim uma mulher, ela não está falando de qualquer uma, não, está aqui.
E na nossa sociedade, basta ser sexo feminino, é mulher. Não, a Bíblia caracteriza o que é uma mulher. Se você quiser ter uma ideia do que é uma mulher bíblica, você leia Provérbios 31. Está lá. Então, a Bíblia não trata qualquer uma como mulher. Diz que a mulher ela tem que ser o quê? Idônea. Então o que é? Qual é o primeiro conceito de idoneidade? Pensar de acordo com o marido. Se você não pensa de acordo com o seu marido, desculpa dizer para você, você ainda não entendeu o que é idoneidade. Então ela não é uma mulher comum. Ele tinha uma companheira idônea que estava disposta a ir com ele aonde ele fosse fazer aquilo que ele faria. E a sua conduta é tão importante que me levou a pensar o quanto ela pode ajudar vocês, minhas irmãs e minhas amigas. Como a dedicação e o exemplo de Naamá pode ajudar as mulheres em pleno século 22. Um dia desse eu vi um jornalista falando no século 21, nós já passamos do século 21, nós estamos no século 22. Então, irmãos, eu não estou falando de uma mulher qualquer. Não estou falando de uma mulher sem expressão. Estou falando de uma mulher que ela pertence a uma galeria daquele grupo de pessoas que a Bíblia fala muito pouco. Talvez ela só é mencionada nesse período, depois não se ouve mais nada dela, tá? Porque a Bíblia também ela fala muito de poucos e ela fala pouco de muitos. Então essa mulher faz parte desse grupo, ninguém sabe quem é ela, vem da tradição judaica o seu nome, mas eu estou falando de uma mulher que viu e sentiu na pele a sua família ser perseguida, ser escarnecida, ser aviltada. Vocês imaginem por onde eles passavam, vocês são loucos, né? Só para que tentaram fantasiar esse episódio aqui com um filme. Teve um filme aí, lembra aí? Me lembro? Acho que é a volta do Todo-Poderoso, é isso? Que o cara constrói o mar, aquele negócio todo. Tentaram, irmãos, aquilo ali é fichinha, tá? Diante do que estava acontecendo. Ali a sociedade está todo mundo bem bonitinho, tem um problema de uma barragem lá, não sei se alguém já assistiu esse filme, mas aqui não, a terra estava completamente corrupta. Então eu estou falando de uma mulher que sofreu na pele perseguição, crítica, dificuldade, e à medida que o tempo passava e nada acontecia, a família dela era cada vez mais assolada e perseguida. Porque as pessoas são extremamente ansiosas e esperam que as coisas aconteçam da noite para o dia. E anunciar, viu, o dilúvio não vem. Passou mais de 100 anos e o negócio não veio. Então, começava a bater o quê? O aumento das críticas, o aumento da perseguição. E Naamá foi o meio time na sua casa. Essa mulher foi meio time na sua casa. Por quê? Porque ela cuidou da família, ela protegeu e apoiou seu esposo Noé, em tudo ela foi fiel, e é o que a Bíblia pode dizer, fiel até a morte. Sua vida, já que era difícil por conta do pecado e da violência, passou a girar em torno do chamado de Noé. Então preste atenção, hoje à noite eu vou trazer uma reflexão para você, por que Vasti perdeu o seu reinado. É diferente dessa senhora aqui. A dona Naamá, quando a vida dela, ela recebe o chamado de Deus, mas quem recebe o chamado direto é o marido. Como ela entende que ela é uma só carne, então o chamado não é dele, o chamado é dela também. Então ela se adequou a ele, ela é uma mulher adequada. Já Vasti não. Então hoje nós vamos saber o que aconteceu, né, com Vasti para que Esté tomasse o lugar dela. Como acontece essas coisas nas nossas vidas. E aí tem uma lição, né? Cuidado com a coroa que Deus lhe deu. Deus pode tirar a sua coroa e passar para outra. Às vezes a gente pensa que isso não acontece com a gente, pode acontecer sim. E a Bíblia tem esses momentos de advertência, tá? Ela passou a viver em função do chamado do seu marido. Após o chamado divino, seus afazeres diários ganharam novos rumos, novas funções. Ela pensava na incredulidade de seus amigos, de seus parentes. Ela alertava as pessoas quanto ao dilúvio, com o pouco tempo que sobrava. É possível até que ela orasse com Noé, ou pedisse para Deus, para que Deus não destruísse a humanidade, para que Deus voltasse atrás. Mas, por ser diferente das mulheres da época, ela sofria esperando que suas amigas
pudessem ouvi-la quanto ao dilúvio. Enquanto isso, ela encorajava Noé. Dizem os sábios rabinos que ela encorajava o esposo. Como pode uma mulher encorajar o marido diante de uma situação dessa? Né? Isso é loucura. Nunca choveu, está construindo uma arca. Quem é esse Deus? De onde ele vem? Né? De que forma ele falou com você? São uma série de questionamentos que devem nos fazer pensar o quanto essa mulher é diferente. E aí ela se coloca do lado do seu marido, encorajava Noé, não apenas Noé, mas encorajava seus filhos. É possível que durante a semana gerasse algum tipo de estresse dentro de casa, as filhas, né, os filhos de Noé tivessem problema com as esposas, os próprios filhos chegassem a questionar o pai com relação ao porquê da construção da arca, e essa mulher, ela se coloca como um termômetro dentro de casa para manter o clima. É ela que apoia. E mais, ela se mostra o quê? Animada, firme, companheira, uma mulher que trazia sempre nos seus lábios uma palavra de esperança, de apoio ao seu marido, aos seus filhos, às suas noras, mesmo diante daquela sociedade, mesmo diante dos seus erros, que ela também não era perfeita. Então, a Bíblia não diz aonde que Noé estava quando Deus chamou Noé. Nós não sabemos se ela estava junto, mas se ela estava junto, então ela pôde entender o chamado. E se ela não estava, aí é que a gente tem que exaltar ainda mais a fé dessa mulher, porque ela não está junto, mas ela recebe o chamado, e ela entende isso e vai com o seu marido. Ela creu, ela deu de si para que esse projeto da arca ultrapassasse todos os limites da compreensão humana. Esse projeto da arca ultrapassa todos os limites da compreensão humana. Qualquer um duvidaria, menos eles. É possível que por alguns momentos surgissem algumas dúvidas em seu coração quanto ao dilúvio, quanto à arca, mas ela optou por crer em Deus e continuar crendo. Ela segue firme, e a confiança que ela tem em Deus lhe deu forças para ela vencer. Vencer o que? O desprezo, a tristeza, vencer as críticas, vencer as dificuldades da sua época. E aí, quando está se aproximando o momento de vir o dilúvio, de ela entrar na arca, o que se passou na cabeça dessa mulher? Ela está deixando o quê? Para trás a sua casa, suas coisas, tudo aquilo que foi construído até ali, tudo seria destruído. Ela deixa isso para entrar na arca, e a fé que ela recebe de Deus deu a ela forças para ela continuar vivendo. A vida segue. Nós temos que aprender que determinadas coisas vêm na nossa vida, mas elas passam, e nós temos que aprender, o método OLX. Lembra qual era a propaganda da OLX antigamente? Não? Desapega, ela aprende a desapegar, ela nos ensina a desapegar o que? Das coisas materiais. Coisas materiais vêm e desaparecem, podem ser perdidas de uma hora para outra. Então, com tantos animais, com uma rotina estressante, a vida dessa mulher era muito difícil, mas ela suportou por amor, por obediência a Deus e por obediência ao seu marido. Imagine a dor das mortes e a destruição fora da arca. Porque, querido, nós sabemos que a arca, ela tinha todo um sistema de proteção para que não entrasse água, mas é possível que entrasse barulho. Então, certamente essa mulher deve ter ouvido o grito de pessoas desesperadas do lado de fora, e talvez algumas pessoas até citando o nome dela. E vocês sabem que a mulher, ela tem um sentimentalismo mais à flor da pele. Ela deve ter ouvido pessoas gritando em desespero, mas ela permaneceu ali dentro. Passado o dilúvio, Deus os fez livres e prósperos. Deus abençoou, e eles foram recebidos por Deus com um sinal maravilhoso no céu. Um arco? Arco? Não, arco de Deus. Não existe arco-íris, O arco-íris vem da cultura grega. Íris era a deusa grega que diz que deixava rastros de luzes. Por isso, então, a partir de hoje, nunca mais diga arco-íris, diga arco de Deus. Foi Deus quem colocou lá, foi Deus quem estabeleceu uma aliança. O arco
divino apareceu no céu, estabelecendo uma aliança com o homem. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Eu creio que as cores do arco divino enxugou dos olhos as lágrimas, tirou da mente dela todas aquelas lembranças do passado, porque é impossível alguém não olhar para esse arco divino e não contemplar a beleza. Alguns de nós às vezes fica tentando imaginar onde é que ele começa e onde é que ele termina. E o que é mais fascinante, que parece que tem momentos que ele não encosta na terra, você não vê, você simplesmente vê o arco no céu. Fica aqui a lembrança, todas as vezes que você olhar esse arco divino no céu, está uma aliança de Deus com o homem. Deus nunca mais destruirá a terra por um dilúvio. Mas vem algo pior aí, vai ser destruído com fogo agora. Então a dor que essa mulher enfrentou, a tristeza de deixar tudo para trás, foi necessário para que ela enfrentasse a maior dor da sua vida no futuro. Preste atenção. Tudo aquilo que Deus nos ensina na teoria, Ele manda para a prática. Tudo aquilo que passamos na vida é Deus nos preparando para o futuro. Então, ela passou por todo esse processo, ela sofreu com a perda dos amigos, sofreu deixando tudo para trás, sofreu com a mudança de vida, mudança de rotina. A sua fé alimentava, ela continua firme, e aí eles saem da arca, Deus recebe como arca, eles começam a ser prósperos. Nós não temos informação que Noé tenha gerado filhos nela, não, mas os seus filhos, sem Cã e Jafé, começaram a procriar, a encher novamente a terra. E à medida que esse tempo passa, não durou muito, o que acontece? Nós temos a informação de que Noé planta uma vinha e ele vai lá e toma uns vinhozinhos a mais, né? E por tomar um vinho a mais, o que acontece com ele? Ele acabou se embriagando. E aí nós temos um problema com um dos filhos, que com mais tempo, quem sabe eu posso abordar esse problema, porque ele não só viu a nudez do pai, tem algo muito mais sério. Deuteronômio, Levítico 18 vai nos dar mais ou menos uma dica do que aconteceu lá. Então, quando isso acontece, ela vê Noé proferir uma maldição sobre seu filho Cã. Então toda aquela dor que ela passa no passado é Deus preparando o coração dela para que ela pudesse ver o seu filho sendo amaldiçoado. Ela ouve que o filho Cã seria servo dos seus irmãos. O seu coração estava pronto para isso. Naamã entendeu que onde houver pecado, a felicidade vai sempre correr risco. Guarde essa frase: onde houver pecado, a felicidade sempre vai correr risco. Não pense que você vai viver uma vida feliz aqui para sempre, eternamente. Não, você vai viver momentos felizes. E se Deus lhe dá momentos felizes, aproveite, porque em determinadas situações eles são curtos, eles passam rápido. As aflições fazem parte dessa vida, as lágrimas fazem parte dessa vida. É isso que o dilúvio nos ensina. Um dia tudo isso vai ter um ponto final. Assim como eles estavam alegres, felizes e sozinhos dentro da arca, o povo de Deus um dia vai estar alegre, feliz e sozinho dentro da Nova Jerusalém, mas o restante será destruído aqui fora. Então Deus prepara o coração dela para que ela receba essa notícia: o seu filho mais moço vai ser escravo e vai servir os demais. Então essa paz nesse mundo ela é momentânea, então aproveite ela. A paz foi quebrada por um ato impensado de seu filho Cã. Ela jamais poderia imaginar que isso poderia acontecer, mas ela, dentro da arca, ela nunca deixou de trazer paz, harmonia e segurança para a família. Entretanto, o que sabemos é que ela se manteve fiel ao papel de esposa e mãe consoladora. Ela não foi contra o seu marido de maneira nenhuma, porque nós estamos nesse período aqui, é um período em que os pais eram mais do que pais, eram patriarcas, eles eram sacerdotes de suas casas. Então quando Noé profere essa maldição sobre seu filho, ele está na função de sacerdote, não só de pai, e além disso ele tem a autoridade dada por Deus de poder trazer essa palavra para dentro da sua casa. Se você olhar, o Isaac, quando vai abençoar a Jacó, ele tem uma palavra de bênção, só tinha uma. Quando Esaú chega, ele diz: acaso só tem uma bênção? E ele diz: não, tem uma aqui, eu vou te dar. Só que
né? Os defensores do livre-arbítrio aí, quando Isaac abre a boca para abençoar também Esaú, o que sai da boca dele? Não sai coisa boa. Longe dos lugares férteis será a tua morada, né? Tua moradia, vai ralar pesado, vais viver da tua espada com dificuldade. Isso não tem nada a ver com bênção. Claro que Deus dirige, comanda todas as coisas, tem o futuro. Esaú se tornou próspero, mas não foi fácil. Assim também como não foi fácil a vida de Jacó. Então ela se manteve fiel ao papel de esposa ao lado do seu marido. É triste hoje quando nós vemos mães ficando do lado dos filhos contra o esposo, desrespeitando. Então essa mulher dá esse exemplo para vocês. Naamá desafia as esposas de hoje a darem um voto de confiança aos seus maridos. Ela desafia: façam como eu fiz isso, mesmo quando vocês não veem sentido na direção de Deus, para que Ele dê essa direção a vocês. Deus é o Senhor, Ele é soberano, sabe o que Ele faz, tá? Colocou alguém como líder da sua casa, líder sobre a sua cabeça, para que você entenda isso. Ele é o ideal para você. Não procure fora para quebrar a cara. Em outras palavras, entre na sua arca. Toda mulher tem uma arca diante de si. Entre na sua arca, suporte as aflições sem reclamar, faça como Naamá, creia em Deus, Ele é o Senhor. O texto de Gênesis diz que depois que eles saíram da arca, Noé fez um altar. Noé sacrificou o Senhor. Esse sacrifício, esse altar, significa culto. Então, cultue ao Senhor, busque a Deus em primeiro lugar. Ao sair da arca, Noé então mostrou isso, que um coração agradecido, ele rende a Deus culto, ele rende a Deus adoração. Então, ser agradecido não é só você em casa curvar sua cabeça, Senhor Deus, obrigado pelo que eu tenho, pela minha família, pelo... Não, cultue a Deus. E isso é feito no templo, isso é feito com os irmãos. E tomou de todo animal limpo, diz a Bíblia, e de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto ao Senhor. E aí o texto diz que o Senhor aspirou aquilo, ele sentiu o cheiro suave. Gênesis 8, 21. Das ofertas que representam o sacrifício de Cristo no Antigo Testamento, a oferta queimada era a que mais agradava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Durante muito tempo eu fiquei pensando, como é que é essa história de Deus aspirar esse cheiro da carne assada, da gordura queimada? Como é que você se sente quando você passa perto desses carrinhos que os caras vendem churrasco na rua? Quando você passa perto, você sente o quê? E aí? Dá o quê? Dá vontade de comer, não dá? Isso explica por que Deus sente esse cheiro agradável, esse cheiro suave. Isso trabalha as nossas vidas. Então, das ofertas que representavam o sacrifício de Cristo, e quando Noé faz isso, ele está sacrificando, ele está apresentando um culto a Deus, apontando para Jesus Cristo no futuro, como Cristo viria morrer por nós. Essa oferta então agradava a Deus. Deus aspirou. Aqui está a razão porque Deus estimou então o sacrifício de Cristo. Quando você lê o livro de Atos, diz que Deus agradou em moê-lo, em sacrificar. Ao morrer, Jesus exalou um cheiro agradável aos céus, um aroma suave. O último odor que Jesus exalou de seu corpo no Calvário foi o de um holocausto, cheiro de gordura queimada. Assim Deus recebeu a oferta e o culto de Noé. Jesus se fez sacrifício pelos eleitos, exalou o aroma agradável ao Pai. Deus aspirou com aroma suave, que pôs fim aos nossos erros e aos nossos pecados, aquilo que a lei trazia contra nós. O justo juiz, que é Deus, recebeu a oferta como pagamento por nossos pecados. O sangue inocente do Cordeiro de Deus satisfez a lei que nos acusava, que nos condenava. O aroma suave da morte de Cristo foi a oferta que chegou aos céus como sacrifício de Deus pela sua igreja. Ao oferecer esse holocausto a Deus, Noé apontava para o sacrifício de Cristo. Ao receber a oferta, Deus abençoou a Noé e sua família e ordenou que eles frutificassem, que eles multiplicassem e que eles enchessem a terra. E a esposa de Noé continuou sendo uma bênção para a perpetuação da espécie. Ela continuou fiel ao chamado divino, auxiliando o seu marido,
guiando seus filhos e aconselhando seus netos. Eu quero concluir essa singela reflexão dizendo que Dona Naamá, esposa de Noé, faz parte da galeria das mulheres virtuosas da Bíblia. Essa mulher faz parte da galeria das mulheres virtuosas na Bíblia, ainda que o nome dela não apareça, ainda que se saiba muito pouco dela, mas a exegese nos ajuda a olhar para esse texto, para esses textos, e ver o papel importante e fundamental que essa mulher teve na sua família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua esposa, que Deus abençoe você, mamãe, você que é mãe da Igreja Batista Bíblica Cidade de Deus. Que Deus desafie você a seguir o exemplo da esposa de Noé. Eu garanto a você que você não vai ter nenhum problema com isso. Eu garanto a você que você vai se sentir feliz. O apóstolo Paulo diz isso escrevendo a Timóteo: as verdadeiras mulheres se sentirão felizes por cumprir esse papel de mãe, de auxiliadora e de esposa idônea. E isso é necessário no seio da nossa igreja, para que nós tenhamos em nosso meio mulheres fortes, mulheres auxiliadoras, mulheres corajosas, mulheres obedientes, companheiras de fé para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.